então, meus queridos, Tiago 5:7 diz assim. Eu vou ler, depois os irmãos repetem, amém? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Irmãos, que coisa tremenda, né? Como o Senhor, ele especificamente toca no coração de um pastor para que o pastor traga a palavra exata que a igreja precisa. Porque eu estava idealizando uma outra palavra para trazer aqui, né, nesse culto de quinta-feira, teria praticamente o mesmo teor, né, o mesmo tema, o mesmo escopo. Mas aí eu disse, Senhor, acho que não, vai ser um pouco pesado. E aí o Senhor me fez lembrar deste esboço que está preparado há um tempo, e eu fui estudá-lo e tal, e eu fiquei com dúvida. Eu digo, Senhor, mas é o mesmo assunto com outro, né, com outro aspecto, mas é o mesmo assunto, Senhor, e tal. E, irmãos, eu fui ler um texto naquele site, bibliaonline.com, e quando a gente abre o site, o que vem logo assim em cima são 2 versículos diários, um no Velho Testamento e um no Novo. Irmãos, qual os irmãos dizem que era o versículo do Novo Testamento? Tiago, capítulo 5, versículo 7. Eu disse, tá bom, Senhor, já entendi que eu tenho que pregar esta palavra. Irmãos, e a epístola de Tiago, ela me encanta, meus queridos, porque ela tem um teor totalmente diferente das outras epístolas. Os irmãos entendem? É um livro, irmãos, que aborda assuntos importantíssimos e eu posso até dizer polêmicos, porque, por exemplo, ele aborda assuntos sobre a língua, né? Ele diz que a língua, por exemplo, é um mal incontido, né? Cheia de peçonha e tal. E não dos outros apóstolos, apesar dos outros também tocarem assuntos assim profundíssimo, mas não como Tiago. Ele fala, né, de que as igrejas recebiam pessoas com honra por causa da veste dela. E chegava uma pessoa humilde, botava lá atrás. Enfim, meus queridos, é uma epístola que eu posso dizer para os irmãos que a sua leitura é chocante. Amém, irmãos? Porque nos coloca diante do espelho para que nós vejamos, né, essas imperfeições que há em nós. E é por isso que essa epístola é fantástica. Tiago, o irmão do Senhor, escreveu de uma maneira ímpar. E, irmãos, nesse versículo especificamente, Tiago nos coloca diante de uma questão, né, de que forma nós temos encarado a nossa vida. Pastor, isso está nesse texto? Sim, porque Tiago, irmãos, ele nos coloca diante de uma comparação entre nós e um agricultor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque ele fala aqui sobre um agricultor, né, que espera o fruto da terra. E com isso, irmãos, ele nos traz uma lição tremenda, porque nós somos agricultores, amém, irmãos? Apesar de sermos pessoas urbanas, de morarmos numa periferia, né, num bairro bem movimentado, como é Mangabeira, mas nós somos agricultores. Diga assim, eu sou agricultor. Nós somos agricultores espirituais e o nosso irmão Tiago nos coloca diante de uma realidade, irmãos, e a realidade é que para que nosso trabalho como agricultor saia perfeito, é necessário que nós tenhamos paciência. É necessário de quê, irmãos? Paciência. Irmãos, o texto começa como? Cadê o texto? Vamos lá? Olha só, irmãos, ele começa já nos colocando de cara com o nosso problema. Sede, pois, pacientes. Amém, irmãos? Aí eu pergunto a você tem sido paciente? A paciência é algo que tem sumido dessa geração. As pessoas são impacientes.
Não é, irmãos? Com o acréscimo da tecnologia, o avanço, né, tecnológico, faz com que as coisas cheguem para nós numa rapidez tremenda. Irmãos, o acúmulo de informações é muito grande e é numa rapidez. Você já percebeu que quando você faz uma pesquisa no Google, no cantinho assim, ele coloca quantos segundos ele levou para trazer toda aquela informação? Você já viu? As inteligências artificiais, que são a coqueluche do momento, também ele fala lá, né, o tempo que ele levou, dependendo da versão que você está usando, o tempo que ele levou para calcular, para trazer toda aquela informação, porque a informação é muito rápida. Isso é bom, não é, irmãos? Porém, meus queridos, tem causado em nós a impaciência, porque nós já éramos impacientes e estamos ficando cada vez mais impacientes. A paciência tem sumido da nossa vida, amém, queridos? Mais especificamente, como agricultores espirituais que somos, eu quero perguntar a você: você tem tido paciência para receber, para ver os cumprimentos da promessa do Senhor na sua vida? Você tem sido paciente? Irmãos, é outra coisa, que isso já vem há anos, mesmo antes do acréscimo que tem havido na tecnologia. Eu tenho visto muitas pessoas impacientes porque querem o cumprimento das promessas de Deus para ontem, não é assim, irmãos? E eu admiro demais o trabalho de um agricultor, apesar de ser uma pessoa totalmente urbana. A pastora Sulamita fica me assustando, porque ela diz assim: quando a gente envelhecer, vamos ter um sítio, vamos morar. E eu digo para ela: eu sou... Olha, irmão, que coisa. Eu digo: eu sou totalmente urbano. Ela diz: tu não sai de casa, tu fica dentro de casa com o teu computador, tu vai nem perceber que está no sítio, né? Isso é uma grande verdade. Mas, irmãos, eu admiro demais os agricultores, porque, meus queridos, o agricultor ele tem que ter fé, sim ou não? Ele pode ser um ateu, mas ele tem que ter fé. Ele pode ser um agnóstico, ele pode ser de qualquer religião, mas ele tem que ter fé. Por quê? Porque o agricultor, ele planta, meus queridos, ele rega, ele trabalha a terra, ele planta, rega, tal, faz tudo, mas ele espera a chuva. Não é assim, meu irmão? Uma vez não tendo chuva, acabou-se tudo, mas ele plantou com fé de que Deus dará a chuva. Não é assim, irmãos? Para que o seu trabalho vingue, ele precisa da ação de Deus. Irmãos, mesmo que o agricultor não queira, ele é dependente de Deus. Você já está recebendo a palavra de Deus para você nessa noite? Irmãos, nós como de fato agricultores espirituais, nós também, meus queridos, nós temos que ter a paciência para receber aquilo de Deus. Nós temos que contar com a chuva de Deus. Os irmãos percebem que no versículo que nós lemos nessa noite, no finalzinho, Tiago diz assim: ele tem que esperar pelas primeiras e as últimas chuvas. É como está no Velho Testamento, né, irmãos? A temporã e a serôdia. A serôdia seria as de outubro, né? As no final do ano, e a temporã é de vez em quando no meio do ano. E ele diz: nós temos que esperar a chuva de Deus. Deixa eu perguntar a você: você tem esperado a chuva de Deus na sua vida, o tempo certo, a provisão do Senhor, ou você tem corrido atrás dos meios que você tem para resolver os teus problemas? Irmãos, não tem problema nenhum de nós agirmos assim. Não tem problema. Só tem um grande defeito: é que quando eu e você agimos, o Senhor deixa a gente agir. E quando a gente age, irmão, geralmente está envolvido um bocado de erro, um bocado de falha. Sim ou não, irmãos? Os crentes do passado diziam assim: quando você age, Deus cruza os braços. Eu sempre fiquei encabulado com essa expressão, porque eu dizia: Deus fica de braço cruzado. Irmão, mas com o passar das décadas e a quantidade de vezes que eu quis agir, eu vi que essa é uma verdade. Veja só, irmãos, não está assim na Bíblia, é uma verdade empírica. Os irmãos estão entendendo? A minha experiência fez ver isso. Quando a gente quer fazer, Deus diz: vai, meu filho, faça, quebra a cara, depois volta, peça perdão e eu ajo. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Então, nós temos que ser dependentes de Deus. Esse é um grande exemplo para nós, o exemplo do agricultor, irmãos. E é sobre isso que eu quero e já estou falando nessa noite, irmãos. A impaciência é um obstáculo para o teu crescimento. Como eu disse para os irmãos
nós agricultores temos que ter paciência, porque o agricultor de verdade, ele tem que ter paciência. Não é assim, meu irmão? Você já viu um agricultor plantar e depois ele ficar batendo na terra, ei, cresça! Não adianta, nada vai acontecer. Ou ele gritar assim, cresça, cresça, nada vai acontecer, ou não é, meu irmão? Então nós, como agricultores, temos que ter paciência. Se você plantou, meu irmão, escuta aí essa palavra quentinha do céu para você nessa noite. Se você plantou, deixe nas mãos de Deus, porque no tempo certo vai germinar, vai dar frutos. Não adianta você gritar, não adianta você agredir, não adianta você sair do seu eixo. Nada vai acontecer, a não ser você esperar no Senhor. Amém, irmãos? É claro e evidente que existem momentos na nossa vida, existem situações que é necessário uma ação nossa. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Quando assim acontece, Deus nos dá o caminho, Deus nos guia, Deus nos mostra para que nós possamos agir, mas a maioria das vezes nós só temos que esperar. Amém, meu irmão? Então a impaciência, ela, vamos dizer assim, impede, é um obstáculo para o nosso crescimento espiritual, porque cada vez que eu sou impaciente, cada vez que eu perco a cabeça, cada vez que eu deixo o meu velho homem vir à tona, é um regresso. Vocês vão estar entendendo? É uma involução, não é? Existe a revolução, que é para frente, e a involução, né, que é um regresso, é um retorno. Cada vez que eu sou impaciente, é uma involução. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E cada vez que eu sou paciente, irmãos, eu vou crescendo, não é? O louvor que a HGL toca, que é fantástico, né? Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus, né? Mas para isso é necessário paciência, porque o amadurecimento espiritual, irmãos, não é de uma hora para outra, não é num passo de mágica. Vocês vão estar entendendo? Não é numa oração de libertação, ou numa unção que alguém te dá, ou numa palavra mágica que alguém diz, cresça, e você cresce. Não, meu irmão, isso demanda tempo e demanda paciência. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Então, para o meu crescimento, para que eu tenha experiência e saiba como ser um bom agricultor, eu tenho que ser paciente e eu tenho que esperar o tempo certo. Amém, irmãos? E o nosso irmão Tiago, ele fala sobre isso, que nós temos que ser pacientes como o agricultor que espera o tempo certo. Deixa eu perguntar a você, você está esperando o tempo certo? Todas as vezes que os servos de Deus passaram à frente do Senhor, meu irmão, só culminou em desgraça, em desordem. Não é assim? Eu posso citar aqui, irmãos, por exemplo, Moisés. Moisés disse, eu serei o libertador de Israel. Aí viu um egípcio batendo num judeu. Aí ele foi lá, deu uma surra no egípcio, matou o egípcio. Por causa disso ele teve que fugir. Não era daquele jeito que Deus queria, não era naquele tempo. Vocês vão estar entendendo? Não era no tempo que Moisés queria, era no tempo de Deus. E por causa disso ele sofreu bastante. Passou 40 anos no deserto para poder, depois que aprendeu, né, voltar e libertar o povo de Israel. Irmãos, Abraão também é outro exemplo clássico, que ele ficou, né, fora do tempo, porque ele disse, como eu posso ter um filho sendo velho? Não é assim? Aí a mulher dele disse, toma a minha serva Agar, né? E Abraão disse, então pronto, né? Fazer o quê? Estou me obrigando, foi lá. Porque se ele quisesse, né? E confiasse, ele dizia, não quero. Mas ele foi lá, fez e nasceu Ismael. Oh, que alegria e tal. Mas Ismael foi uma pedra no sapato de ambos. Não está entendendo? E até hoje existe guerra na Palestina, porque os ismaelitas brigam com os judeus, ou seja, os palestinos com os judeus, porque por causa de Abraão ter passado na frente de Deus, ter agido no seu tempo e não no tempo de Deus. Amém, irmãos? Pergunto de novo a você, você está esperando o tempo certo ou você é dos agricultores
que perdem a paciência e saem dos eixos, irmãos, nós temos que confiar no tempo de Deus e permitir, né? Ou seja, nos encaixar no tempo dele, para que ele trabalhe no tempo certo, nos moldando a imagem de Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Cada situação na tua vida é para te moldar. Eu vou dizer de novo para ficar gravado aí no teu HD. Cada situação na tua vida, seja boa, seja ruim, é para te moldar, para te lapidar, como diz minha mãe, não é? Minha mãe, ela olha para a minha postura, para o meu jeito de meu filho se lapide cada vez mais, fique mais ereto, tal, esse tipo de coisa, sua postura. Aí ela sempre usa esse termo, né? Deixe Deus te lapidar, né? E verdade, irmãos, cada situação na nossa vida é uma lapidação de Deus em nós. Deus está nos moldando a sua imagem. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Observe o que é que diz o texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem até o fim, ou o fim que ele, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, quando Deus ele trabalha, ele age, que tudo contribui para o teu bem, é para que você seja moldado à imagem de Deus. Irmão, está entendendo, irmãos? Então não vai adiantar você sair do seu eixo em determinadas situações, você não vai resolver. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus queridos, esse tópico nessa noite, ele é importante para todos nós. A impaciência só vai gerar problemas na tua vida. Quando foi que quando você perdeu a cabeça, saiu algo bom, meu irmão? Veja aí, olhe para trás, pode ver, pode até você ter conseguido alguma coisa, mas não foi da maneira certa, não foi de modo bom, de modo satisfatório, sempre foi através de confusões, de conflitos, porque você perdeu a cabeça. Não é assim, meu irmão? Você foi impaciente, você saiu do seu eixo. Ei, crente, aprende a ser calmo, a ser paciente, a deixar que o fruto do Espírito Santo haja na tua vida, porque as coisas só acontecerão no tempo certo. E todas as vezes que as coisas acontecerão na sua vida, serão para o teu bem. Amém, irmãos? Meus queridos, e o agricultor, quando ele está trabalhando, agindo, plantando, né, arando a terra, ele tem que ser persistente, sim ou não? Ou seja, meu irmão, se ele olhar para o campo e dizer, que campo grande, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou trabalhar? É muita coisa, eu vou deixar para lá. Aí eu pergunto, ele vai conseguir ter uma colheita, sim ou não? É lógico, irmãos, é claro que não. Mas nós somos assim, meus queridos. Quando a gente olha o caminho que nós temos a percorrer, a gente diz, eu não vou nem tentar, não é? Irmãos, eu li em algum lugar uma frase tremenda, o pior derrotado é aquele que nem tenta. Não é, meu irmão? Porque aquele que foi, lutou, levou uma surra, se quebrou todinho e não conseguiu, mas pelo menos ele pode dizer, eu tentei. Não é assim, meu irmão? E a pessoa que diz, eu nem tentei, nem saí do canto, não é desse jeito, meu irmão? É o pior derrotado, porque nem tentou. Nós precisamos ser persistente. Você tem persistido, você tem acreditado no seu sonho, você tem acreditado e investido no seu projeto, ou você simplesmente diz assim, não vai dar certo, eu não tenho perspectiva, vou deixar para lá, somos covardes se assim acontecer. Amém, meu irmão? A falta de persistência é outro empecilho para o crescimento espiritual. Toda vez que eu desisto, é outro retrocesso, é outra involução. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Cada vez que eu desisto, é mais uma evolução. Estamos voltando para trás. Irmãos, o Senhor está falando conosco nessa noite. Seja persistente. Confie no teu plano, confie no projeto de Deus para você. Acredite e continue crendo, porque Deus vai fazer. Em algum momento, Deus vai agir. Irmãos, eu vou falar aqui de um cantor que a pastora Solomita adora. Nani Azevedo. Quem conhece? Todo mundo conhece. Nani Azevedo. Irmãos, Nani Azevedo, quando ele fez sucesso, sabe quantos anos de carreira ele tinha? Quem sabe dizer? Ele já tinha quase 40 anos de carreira. Ele já estava dobrando o cabo da Boa Esperança, né? Irmãos, ele já tinha desistido.
Ele disse, nada vai dar certo. Mas um dia ele foi convidado para tocar na igreja do pastor Jabes de Alencar. Foi lá convidado, e ele levou o violãozinho dele, e ele foi sem perspectiva, simplesmente ele ia participar do culto. E quem é que estava pregando naquele culto? O pastor Silas Malafaia, não é? Sem comparações, né, a respeito das falas dele, mas naquele tempo Silas era outro. E aí, irmãos, olha só, de repente, vamos ouvir um louvor com Nani Azevedo. Aí ele pegou o seu violão e começou a cantar a música mais famosa dele, que é tão famosa que eu me esqueci, mas foi a primeira que estourou. Ele começou a cantar e Silas ficou de olho duro, olhando para ele assim. E ele disse, ou ele está amando, ou eu acho mais fácil ele estar odiando, porque estava cravado assim. Quando terminou, Silas foi para ele e disse, olha, eu estou abrindo uma gravadora, a Central Gospel Records. Não tem nenhum artista, você será o primeiro, eu vou te lançar. Irmãos, e a partir dali os irmãos sabem a história, né? Ele foi lançado para o Brasil inteiro, não foi assim, irmãos? Até hoje o nome dele rola por aí, ele lança ainda, né, álbuns, ele faz eventos, ele toca, mas olha só, irmãos, foi necessário 30 anos, o homem ali perseverando, crendo para que se cumprisse na vida dele. Amém, irmãos? E aí nós temos um exemplo bíblico bem grande, bem fácil, que nós conhecemos muito bem. Davi, irmãos, quando ele foi ungido, meus queridos, ele tinha em torno de 17 anos, só 16 anos depois foi que ele foi ungido rei, mas ele continuou crendo. Diga glória a Deus, meu irmão. Você está recebendo a palavra nessa noite. Nós precisamos de persistência. Muitos desistem diante das dificuldades, das provações, das tentações, mas nós temos que ser diferentes. Continuemos plantando. Os irmãos se lembram do texto que foi o tema da festa do grupo Ruama, aquele que vai andando e o quê? Não, vai andando e enquanto... Olha só, meu irmão, quer dizer, o caba está chorando, mas não parou de andar e não parou de semear. Está pegando aí a visão? Falar como jovem, está pegando a visão? Meu irmão, está chorando, mas não pare de andar. Está chorando, está difícil, mas continue plantando. Continue crendo, irmãos. O nosso irmão Tiago, ele nos encoraja a sermos persistentes como os profetas e como Jó. Tiago capítulo 5, versículo 10 e 11. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência, quem? Os quais? Eis que temos por felizes os que? Vamos dizer mais forte. Eis que temos felizes os? Tende ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Irmãos, nós temos que ter esse compromisso com Deus de não desistir. E aqui o nosso irmão Tiago nos coloca diante desses dois grandes exemplos, os profetas e o próprio Jó. Os profetas, meus queridos, eles profetizaram coisas que eles não iam ver. E Deus revelou a eles, vocês não vão ver. Por exemplo, quando Deus entregou toda aquela profecia a respeito do Messias, disse a Isaías, você está profetizando, mas você não vai ver o Messias. Só 700 anos depois de Isaías foi que o Messias ele chegou. Mas, irmãos, Isaías mesmo assim profetizou e persistiu. Os irmãos estão entendendo? E o exemplo de Jó é fantástico, irmãos, porque Jó passou por dificuldades que nenhum de nós nunca passamos, nem nunca passaremos, mas ele passou. Irmãos, ele perdeu todos os seus bens. Irmãos, ele não perdeu alguns dos seus bens, foram todos eles, todos. Irmãos, ele perdeu todos os filhos, não foi alguns, foram todos. Irmãos, ele perdeu a saúde, mas ele ficou com a mulher, essa foi a prova pior, né? A mulher ficou ali. Deus disse, eu vou te dar a vitória, mas a mulher é a mesma, para você não esquecer da prova, né? A mesma mulher que disse, amaldiçoa teu Deus e morre, essa vai ficar. Mas enfim, irmãos, a prova de Jó foi terrível. E os irmãos sabem que a mulher de Jó diz assim, amaldiçoa teu Deus e morre. Não é desse jeito, irmãos?
Inclusive, eu participei de um podcast, um debate a respeito disso, né? As pessoas pensam que ela disse, amaldiçoa porque Deus não presta e vai também tu e morre. Mas não é bem assim não, tá? Ela queria dar um fim, né, ao sofrimento de Jó. Disse, amaldiçoa a Deus porque ele vai te matar, é melhor, né? Melhor do que você viver assim. Então, na verdade, não quer dizer que ela era tão má como a gente pensa e como eu fico brincando aqui. Ela queria um fim, né, daquele sofrimento. Mas, enfim, irmãos, ele ouviu isso, né, da sua mulher. E os ouvidos de Jó, aquilo pareceu loucura. Ele disse, mulher, falas como uma louca, não é? Eu recebi só o bem do Senhor, e quando vem o mal, não receberei eu. Não é assim, meu irmão? Lá no capítulo 14, se me fala a memória, ele diz assim, eu creio no meu Redentor, porque o meu Redentor vive. Jó ficou até o final. Os irmãos sabem qual foi o fim de Jó, irmãos. Ele recebeu tudo em dobro. A mulher foi a mesma. A mulher, essa era a prova da vida dele. Até o final foi a mesma. Mas foi tudo em dobro, meus queridos. Diga glória a Deus. Essa é a lição para nós, irmãos. Nós temos que ser perseverantes, não desistir, ter ânimo. Amém, irmãos? Não deixar que o desânimo ele nos detenha, nos pare, mas que nós consigamos e prossigamos adiante. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, olha só o que é que a palavra de Deus diz. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Deixa eu só explicar uma coisa aqui aos irmãos, uma questão hermenêutica. Alguns ficam dizendo a nuvem de testemunhas são os anjos, a nuvem de testemunhas são os demônios. Não, meu irmão, a nuvem de testemunhas são os heróis da fé do capítulo 11. Amém, irmãos? Porque o testemunho deles nos constrange. Mas voltemos ao texto. Tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Façamos o quê? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis desmaiando em vossa alma. Irmãos, o autor aos Hebreus diz, olha, tomem como exemplo Jesus Cristo. Ele tinha tudo para desistir, irmãos. Ele poderia desistir. Ele é Deus, ele poderia assim fazer e estava tudo certo. Porque ele pode, amém, irmãos? Mas ele persistiu, ele foi até o fim. Amém, irmãos? Eu sempre gosto de me lembrar de João 18:11, quando Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote, né? Aquele homem chamado Mal, quando ele corta a orelha com a espada lá, aí Jesus pega a orelha, coloca no lugar e diz, Pedro, não beberia eu cálice que o Pai me reservou? Ou seja, eu vim para isso. Amém, irmão? Não adianta você ser violento, porque Deus vai fazer o que Ele quer, e eu estou aqui para cumprir a vontade do Senhor. O autor aos Hebreus, irmãos, nos convida a termos Jesus como nosso exemplo de não desistir. Está doendo, está difícil, está complicado, você não vê o horizonte, mas creia e continue, não desista, porque o Senhor está com você. O fim, meus queridos, é o que importa. E o fim que Deus quer para você é o melhor que você poderia imaginar. Aliás, você nem pode imaginar o que Deus tem reservado para você. Diga glória a Deus, irmãos. Irmãos, e o autor dos Hebreus, ele fala, corra com perseverança. Não é correr afobado. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes na igreja. Não é correr afobado, não é aquela carreira, não é corrida de 100 metros que o cara tem que disparar como doido. É uma maratona, correr trotando. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É correr sem parar para aguentar ir muito longe. Irmãos, é assim que eu e você temos que ser. Temos que ser perseverantes. Sabe por quê, meu irmão? Porque há uma recompensa quando nós somos pacientes e perseverantes. Amém, irmãos? Porque, meus queridos, o agricultor verdadeiro, né? O agricultor de verdade, ele espera com paciência a chuva para poder colher. Não é assim, irmãos?
Da mesma forma, nós temos que esperar a chuva de Deus para que o teu projeto, o teu sonho, aquilo que você quer na sua vida frutifique. Então espera a chuva de Deus na sua vida. Não tente querer fazer chover. Dança da chuva, meu irmão, é só ilusão. A chuva não cai. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Não adianta você fazer campanha. Não adianta, meu irmão, você sair do seu eixo, você perder a sua cabeça, você, sei lá, fazer essas mandingas que tem por aí no meio gospel, né? Não adianta. É no tempo certo. Diga assim, é no tempo certo. Os frutos espirituais, eles são muito valiosos e eles só aparecerão no tempo certo. Irmãos, agora, o agricultor, quando ele vê aquela colheita linda que ele fez, eu acredito, irmãos, que ele tem um senso de realização plena. Não é assim, irmãos? Porque muitas vezes na minha vida eu esperei e quando chegou o tempo de Deus eu vi o penoso trabalho, né, da minha alma, por assim dizer, misericórdia. Mas quando eu vi, irmãos, que senso de realização tremenda. Os irmãos estão entendendo? Quer ver uma coisa, irmãos? As últimas festividades da igreja, como o Congresso do Ruama e o louvorzão que nós tivemos domingo, irmãos, oramos, buscamos, né, irmãos? E eu especificamente orei, busquei, pedi algo ao Senhor nos dois eventos e Deus fez, irmãos. Eu estava orando segunda-feira, extasiado, dizendo: Deus, do jeito que eu pedi, tu fez. Irmãos, que senso de realização, porque foi no tempo de Deus, do modo de Deus, conforme Deus quis. Pedi, né, interagir com Deus, mas foi conforme Ele quis. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então creia, continua na paciência, não perca a cabeça. Não deixa a desmotivação te parar. Continua motivado. Mas, pastor, está doendo, está difícil, o caminho está estreito. E quem disse para você que é fácil? Se você desistir, fica pior. Continua, meu irmão. Continua, minha irmã. Segue à frente. Não desista, porque aquele que está com você é Ele que te impulsiona. Amém, irmãos? Há momentos na minha vida, falando aqui da minha... É ruim, né? A gente está falando de nós mesmos. Mas da minha experiência eu preciso falar. Há momentos, meu irmão, que eu sinto mesmo que é o Senhor que está me puxando. Sabe aquele burro empacado? Às vezes eu digo: não, acabou, não quero mais não. E Deus mesmo vai, peraí. Porque, irmãos, ninguém consegue tirar um burro do lugar. Você sabia? Quando ele empaca, você pode colocar uma fogueira debaixo dele, ele morre queimado, não sai. Você sabia disso? Nem um burro jegue, né? Eu sou como um jegue, né? Bota lá, você sabia? Quem não sabia, fique sabendo. Você bota, ele fica lá. Ele morre duro ali, não sai. Pense. É por isso que alguém diz assim: esse bicho é um jegue, né? Porque ele não sai do lugar. Mas Deus, irmãos, ele tem o poder de tirar, viu? Porque às vezes eu digo: não, Senhor, não acabou, se não é. Deus diz: é o quê? Tu dá um puxavante. Menino, o cara vai lindo, né? O cara já vai fácil. Porque com Deus é assim, amém, irmãos? E às vezes eu sinto ou um empurrão, um puxavante do Senhor, mas Deus me faz prosseguir. Irmãos, isso está na palavra, é Deus quem te mantém no caminho. Diga glória a Deus, irmãos. Coloca aí 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, para nós vermos essa verdade aqui na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, amém? O que é que diz aí? De maneira que não vos falem nem dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Errei, é o 8. Vamos lá, o qual? Peraí. O texto está dizendo que quem é que vai nos perseverar até o fim? Diga assim: o Senhor. Irmãos, é Deus que vai fazer você perseverar. Está entendendo, irmão? Mas é necessário eu me envolver, é necessário a minha volição estar ali, né, entrelaçada com a vontade de Deus. Amém, meu irmão? Ele vai te dar os insumos para você não desistir, mas você tem que querer. Eu vou dizer de novo: você tem que querer. Não adianta, meu irmão, você fazer beicinho. Ah, meu Deus, está tão difícil, para os outros é tão fácil, para mim é tão... Não adianta, meu irmão. É no tempo certo, é do jeito dele. Cabe a mim e a você permanecermos firmes e pacientes, motivados diante de Deus. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Irmãos, lembremos-nos de quem cuida de nós é o Senhor, amém? Mesmo quando nós passamos por sofrimento, quem cuida de nós é o Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 diz assim: ora,
o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de quê? Diga glória a Deus, irmão. Depois de você ter passado por tudo, irmãos, Deus vai te aperfeiçoar. Diga assim: Deus vai me aperfeiçoar. Deus vai me firmar. Deus vai me fortificar. E Deus vai me fundamentar. Então tá entendendo aí, meu irmão, porque essas situações na tua vida, Deus tem um propósito, mas não desista. Seja paciente, a impaciência só vai impedir a tua caminhada, a desistência só vai ser um retrocesso. Continua firme, irmãos, porque nós somos agricultores espirituais, nós estamos plantando, vamos colher. Amém, meu irmão? No tempo de Deus, nós vamos colher, confiando no Senhor. A paciência e a perseverança, meu irmão, nos conduz à maturidade, que nos conduz a uma colheita abundante. Diga glória a Deus. Então continua plantando, meu irmão, porque Deus vai fazer você colher. Mas é necessário que eu e você perseveremos e continuemos pacientes. Não desista, não descreia daquilo que você creu. Deixa eu dizer uma coisa para você que Deus me manda falar agora. Deus te deu promessas tremendas, profundas. Você está debaixo dessas promessas. Se você quiser sair, meu irmão, é com você mesmo. Me lembrei agora de Tropa de Elite, é com você mesmo. Amém? Aí a culpa é sua. Aí que o peso vai cair sobre você. Se mantenha debaixo da promessa, meu irmão, porque você vai chegar lá. Vai acontecer, eu vou dizer de novo. Vai acontecer, porque Deus está no negócio. Então creia. Não desista. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.